Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nos estúdios aqui, tá? Com o podcast Diz a Lei. E hoje no podcast Diz a Lei eu tenho uma notícia para vocês aí, certo? A Tamires não pode participar com a gente devido aos contratempos que houve hoje. Tem uma vida muito corrida, palestras e essas coisas. Hoje ela não pode participar com a gente. Mas em compensação, eu costumo dizer que nada acontece por acaso, nem nada acontece de forma simples ou de forma negativa. Hoje nós temos uma pessoa, um convidado aqui com a gente, particularmente eu admiro muito, e tenho certeza que muitas pessoas no Capão Redondo admiram bastante. E como eu sou muito sincero nas coisas que eu falo, ontem à noite eu aprendi a admirar um pouco mais, depois que eu assisti o vídeo que ele postou, falando sobre a questão de expor no... e assim por diante, tá? Nós temos aqui hoje um empresário, tá? Rapper, agente comunitário social aqui do Capão Redondo há mais de 15 anos, e uma pessoa que luta pelo direito das crianças, dos adolescentes e, no geral, na região do Capão Redondo. Não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de uma pessoa que hoje está numa luta muito grande aqui na região do Capão Redondo, para poder fazer o quê? Poder salvar uma instituição que cuida de crianças, adultos, idosos. A instituição O Pequeno Mestre. Nós estamos aqui com nada menos, nada mais do que o César Sniper. Se apresenta para a gente. Olá a todos, primeiramente, queria agradecer o Alex pelo convite. Para mim é uma honra estar participando desse programa, de uma, como eu posso dizer, uma credibilidade tão grande. Sabe que essa admiração é recíproca, Sei também do seu trabalho, você faz também com adolescentes, E é muito importante isso, Nós não conseguimos nada sozinhos, Então, queria dar um olá a todos e agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Espero a gente conseguir passar aí um bom conhecimento para todos nesse bate-papo. É muito interessante. Certo. César, nós vimos essa luta aí, que acabou de sair agora do podcast, o podcast de futebol, que tem aqui no estúdio, você acabou de sair, eu acabei pegando você pelo braço e arrastando para cá, certo? Contratempo, sei se na correria, não conseguiu fazer metade das coisas que a gente fez hoje no dia, porque era umas 8 horas, 7 horas da manhã, você me ligou, mandou mensagem, eu estava indo para o campeonato e tal. Exato. Estou bem cedo hoje. Então, pessoal, assim, uma pergunta que eu tenho, César, é a seguinte: você, nessa correria toda, nessa vida toda que você leva, alguma vez, já pensou em parar por algum motivo? Parar não, mas encerrar um ciclo. Eu já pensei muito nisso, Porque é muito, como eu posso dizer, é uma luta muito grande, Não é fácil fazer o que nós fazemos, mexer com o social, transformar a vida, trabalhar com famílias, com sonhos, etc. Algumas vezes nós nos sentimos sozinhos, E outras vezes nós sentimos um desafio muito maior do que os nossos braços podem alcançar. Acreditamos num ser superior que rege tudo, Isso tudo está na mão dele. Se eu faço isso, se eu tive o dom para isso, se eu tenho até a mesma saúde para fazer isso, um ser superior que rege tudo que faz. Mas para alguns momentos eu paro e falo, acho que eu já fiz muita coisa. Acho que se cada um, cada ser humano tivesse feito o que eu já fiz, acho que o mundo seria diferente. E aí a gente acorda no outro dia disposto a, não, o ciclo acabou, e aí você vê uma criança que te procura, você vê uma família, você está de carro, você passa ali na rua, você vê uma família, você fala, pode uma família morar, como assim uma família morar na rua? Então a gente começa a ver situações ao nosso redor, e aí dentro aquela chama vem novamente, fala, não, o ciclo não acabou. Então, isso atrás. Hoje eu já tenho a plena consciência de que eu nunca vou parar. Enquanto Deus me der saúde, enquanto Deus me der vida, eu não vou parar porque eu não consigo parar. Mesmo que eu queira, existe algo aqui dentro de mim assim que realmente é maior ou mais forte até do que mesmo eu, o meu raciocínio, que é ajudar o próximo e principalmente ajudar as pessoas a conquistarem alguma coisa do que elas sonham, porque eu passei por muita necessidade. E eu sinto na pele até hoje que eu vejo nessas pessoas. Então, por exemplo, eu vou numa ocupação, por exemplo, de barracos de madeira. Eu morei em barraco de madeira. E o nosso barraco de madeira era parede e meia. Então, parede e meia é o quê? É uma parede para 2 barracos. Eu dormia com medo do vizinho um dia querer ir embora. Falava para ele, ele vai levar essa madeira. Então, assim, só quem realmente passou algumas coisas, algumas situações na vida consegue entender o nosso propósito. Muitas pessoas chegam para mim, o que você ganha com isso? Às vezes você abre mão de ficar com a família, você tira dinheiro do bolso para manter um projeto. Você fala, cara, eu não consigo te explicar. Talvez se você participar comigo um pouco,
Mesmo que seja um evento, uma ação humanitária que nós fazemos para você sentir, não ver, mas você sentir o que é isso, talvez eu consiga ir numa linha que eu consiga te explicar. Certo? Pergunta que não cala, que eu sempre faço. Posso colocar? Fazer o bem hoje sai muito caro? Muito. O maior bem que nós, assim, o maior bem que nós temos é o tempo. Então, assim, você dedicar o tempo da sua vida para ajudar o próximo é para poucos. Financeiramente falando, é muito caro, né? Porque nós vivemos em um país em que existe uma desigualdade tão gritante que para você tentar equalizar isso, você tem que colocar muito dinheiro aqui nessa família aqui para que ela tenha o mínimo que essa outra tem aqui. Então é uma equalização muito discrepante, né? Então hoje, só para você entender, nós temos um projeto hoje que há anos ele custa R$ 46.000. Né? Isso mês? Mês. Meu Deus. R$ 46.000. Então nós estamos Trocado falando... zero todo. Exato. Então nós estamos falando de quase 1 milhão por ano. Então se a gente falar de cifras, de valores, isso porque nós ainda trabalhamos com o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que nós precisamos. Né? Então para algumas pessoas, de repente R$ 46.000 é um jantar. Para nós, é mais de 1.500 famílias que dependem disso, que as coisas aconteçam. Esse é o ponto. César, nessa correria que você tem no dia a dia da vida, a pergunta foi a seguinte, a pergunta é se sai caro fazer o bem. Eu gosto de saber do César, a pessoa do César, já foi perseguida alguma vez por ter esse projeto social, por ter essa personalidade que você tem de querer ajudar o próximo? Porque é lógico, a gente anda aqui no Capão Redondo e não tem um lugar que você não ouça falar claramente do pequeno mestre. Você anda com um adesivo numa Kombi, para numa oficina, o César, conheço o César, César é meu amigo, que é isso, que é aquilo. Isso custa muito caro, cobra muito de você a nível político, essa aparição de querer ajudar o povo? Sim. Infelizmente a gente paga um preço alto com tudo isso, né? Aquela coisa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então nós sabemos da nossa responsabilidade hoje. É uma responsabilidade que eu não idealizei isso, né? Na verdade as coisas foram acontecendo. Eu comecei o projeto ensinando crianças carentes, né? Ensinando o Kung Fu, que é uma coisa que eu amo, que é a minha vida. E hoje nós chegamos num determinado momento que nós temos uma grande organização, com bases, com lideranças em toda a grande São Paulo, estado de São Paulo, uma base em Aracruz, outras filiais, isso em um período muito curto, de 7 anos. Né? Então, ou seja, foi uma coisa muito rápida. Né? Então, isso realmente custa caro. Por exemplo, né? Em que sentido? Eu entendi a sua pergunta. Hoje eu saí de casa às 8 horas da manhã, fiquei pouco tempo com meu filho, tomei um café ali com a minha família, né? E eles estão me esperando até agora eu chegar em casa para almoçar. E nós estamos falando que 17h30. Então, nesse sentido, sim. Né? E que as pessoas muitas vezes me dão, mas vale a pena? Né? E aí é nesses momentos que a gente para, analisa, falou sempre na hora de fechar o ciclo. Só que o que eu estou fazendo é o contrário. Eu estou ensinando para os meus filhos, né? Ensinando para minhas filhas, para o meu filho, o outro lado, não do custo, mas do recebimento, porque não tem dinheiro que pague. Você vê um adolescente que era uma criança um dia e fala, cara, hoje eu sou isso por causa desse cara aqui. Não tem dinheiro que pague, você vê uma família e fala, pô, nós mais precisamos falar aquele cara ali que ajudou. Então isso inspira, né? E não é por esse motivo que nós fazemos, mas é o pagamento que nós temos. Nós recebemos R$ 1 para fazer isso. Então, eu por ter vindo de uma família carente, pobre, e hoje eu consegui, porque a minha família tem uma outra notoriedade, pelo que eu sou ou pelo que eu faço, para mim, né, é muito gratificante, então vale o custo, mas é bem alto. Certo, o aspecto que eu falei aí, se o custo está muito caro, hoje, assim, perguntei para vocês, pode provocar, perguntei sim, né? Só porque como a gente trabalha dentro da letra da lei, então o pessoal precisa ouvir você dizer que eu aceitei, você aceitou a provocação. Hoje em dia, você, uma figura social na região do Capão Redondo, que é uma figura muito visada pelos políticos, uma área muito visada para votos, cesta básica, assim por diante. Hoje, com a dificuldade que o Mestre está passando, alguém se levantou a favor? Não. Isso a gente já espera, mas não acredita. Né? Nós sempre esperamos eles, né, os políticos, principalmente os da região, né, que são os mais próximos, em ano de eleição. Isso aí a gente já sabe que eles vão nos procurar. Né? Então, ou seja, nós estamos passando por um problema crítico, em que nós já fomos despejados, essa é a realidade. Temos ainda uma chama de esperança de negociarmos isso,
eu já entrei em contato, eu tenho contato com eles, considero amigos, eu sou apartidário, então eu não tenho direita, esquerda, eu acredito muito que nós temos que ter um partido que faça com que o país cresça, né? Mas sabemos a ideologia de cada um e nós sabemos por que cada um corre de uma forma, né? De direita, de esquerda, tal, etc. Eu tenho amizade, sim, com vários vereadores, deputado federal, deputado estadual, prefeitos das cidades da região. Nós tivemos aqui a visita até de hoje, que é o ministro Haddad, na época que ele era o prefeito de São Paulo. Todos eles sabem da dificuldade Acho que eu vi o vídeo na internet. Então, todos eles sabem da dificuldade que nós estamos falando, porque eu mandei para eles, eu preciso de ajuda. Estou em silêncio. Nenhum me respondeu, nenhum político até agora me respondeu, falando, pelo menos, e aí, bom dia. O que você está precisando efetivamente? Como que eu posso te ajudar? Então, o que nós temos hoje que nos abraça? O povo. E eles sabem disso. Então, o que vem, eles vão vir atrás de mim. Porque eles sabem que nós temos um povo, não. Porque nós estamos brigando pelo povo, nós estamos lutando pelo povo. Nós estamos fazendo o que eles deveriam fazer e não estão fazendo. Mesmo assim, eles sabendo que não estão fazendo, no momento como esse, eles simplesmente se escondem e assim vai. Por isso que as pessoas falam assim, mas quem é seu padrinho político? Eu não tenho padrinho político. Eu não quero padrinho político. Eu quero amigos que estão lá no sistema, na Câmara, na Assembleia, no Senado, que me ajude, que nos ajude. Eu não quero ter um padrinho político para fazer politicagem. Se você me dá licença, eu gostaria até de fazer uma provocação aqui. Posso? Claro. No microfone? Por gentileza, quando eu chegar na metade da minha fala, coloca o Pix aí na tela. Por gentileza, tá? Quero deixar uma mensagem bem clara aqui para os políticos. Galera, olha só, eu desafio, tá? Assim, desafio mesmo. Espero que esse vídeo chegue até vários políticos aí, porque a proporção é essa, a vontade é essa mesmo. Eu desafio vocês a ajudarem agora. Porque agora que precisa de ajuda, vocês se escondem debaixo da coberta, fingem que não estão ouvindo a voz do povo, porque não é a voz do César Sniper que está aqui, não. É a voz da metade do Capão Redondo que foi ajudado. Se você parar para pensar aí, é a voz de crianças que não ficaram na rua, fizeram uma faculdade por causa dessa instituição. É a voz de mãe que apanhava do marido e não tinha o salário para viver e ganhou uma cesta básica, ou foi apadrinhado por esse espaço. Então eu desafio vocês, políticos, em vez de ficar aí fazendo aliança, correndo atrás de prejudicar a vida de alguém ou isso ou aquilo, caça ajudar. É um momento de ajudar. A ONG O Pequeno Mestre está passando por dificuldade nesse momento. E aí, cadê vocês? Eu não estou falando da imposição de um representante da ONG, não. Tá, ok? O representante da ONG que tem aqui é o César. Então, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com a forma dele de pensar. É a minha forma de pensar. E desculpando aí aqueles que são honestos, toma vergonha na cara, pessoal. Agora é hora de mostrar trabalho. Agora é hora de fazer a visita. Agora é hora de mostrar para o povo que vocês querem o bem do povo. Agora é hora de abraçar a criancinha e mostrar para as criancinhas que você está fazendo alguma coisa. Dá uma olhada no Pix aí que vai pôr na tela novamente. Não é difícil, porque o que acontece? O salário de um político banca metade da instituição, paga as contas que estão precisando ser pagas no local, ok? Voltando aí à tela para mim, por gentileza. Outro dia, eu estive visitando a ONG Capão Redondo, e a ONG Pequeno Mestre, e o César estava correndo aqui com um sorteio na mão de uma TV que conseguiu para arrumar questão da piscina para ajudar crianças que precisam da piscina. Meu Deus, que absurdo, cara. 10 mil. É o que você gasta no shopping com o seu filho no final de semana. É a mesada que você dá para o seu filho para brincar na escola. E crianças aqui precisando disso. Desculpa a minha franqueza, mas eu trabalho assim. É por isso que eu não falo de política. É por isso que quando eu falo de política, eu provoco. Porque a metade dos políticos, não estou dizendo todos não, tá? Porque tem as exceções, como há no direito, como há na medicina, como há na administração, na engenharia, como há na área jurídica, que nem eu trabalho. Okay? Na área educacional, que tem o trabalho, o que eu peço agora é o seguinte: acorda, gente. Acorda que é o momento de você fazer o trabalho. E aquele que ajudar, eu abro o microfone aqui, para vir aqui e falar que ajudou. E o desafio também é o seguinte: eu falo o nome da pessoa que ajudou, se for necessário aqui no microfone, para o pessoal ouvir. E na época da eleição, vai vir aqui e falar o que quiser, porque o microfone vai estar aberto. Porque eu vou ter o caráter de olhar para você e ver se é um homem digno. Ok? Voltando agora para o podcast que era antes. Desculpa aí a minha expressão. Okay?
César, hoje, nessa questão aí, política, nessa questão de visar, não somente política, mas também dos empresários da região, que muitos deles abraçam, oi, tudo bem, sou seu amigo, no momento que está bem. Os empresários podem ajudar, as instituições educacionais do local podem ajudar, a faculdade pode ajudar em alguma coisa? Claro. Todos nós podemos ajudar, né? Todos eles podem ajudar de alguma forma, né? E só para você ter uma ideia, né, do momento que nós estamos vivendo, dentro do que você falou, que uma pessoa fala, não pode. Pode. Ninguém aqui está falando em valor. Ninguém está falando. A Pequeno Mestre é mantida por doações de R$ 25 por mês por família. R$ 25. Não dá para comprar um Big Mac, correto? Mas é o que mantém a instituição até hoje. Pô, sempre faltou 3, 4, 5, eu tirei do bolso. Durante anos e anos e anos e anos eu tirava do meu bolso, do meu salário. Chegamos num momento pós-pandemia que não tem como mais eu tirar do meu salário. Uhum. Então, ou seja, e as famílias reduziram também, porque, R$ 25 para essas pessoas que você falou aí, que compram uma garrafa de vinho por R$ 10.000, R$ 25 não é nada, isso aí acha de moeda no bolso do filho, correto? Mas não, tem famílias aqui que soam para doar esses R$ 25. E hoje, com os preços das coisas que estão devido a vários fatores, né, principalmente políticos, as famílias não conseguem pagar nem esses R$ 25. Então nós reduzimos, inclusive, e o que nós fazemos? E essas famílias que conseguem então pagar, você faz o quê com elas? Continuam frequentando, nós não vamos fazer acepção de pessoas. Colocamos num sistema de bolsas, colocamos porque nós sabemos, inclusive, como você disse, da piscina, existem idosos que precisam fazer a Houve uma reportagem da Rede Globo essa semana, no Jornal da Manhã, falando sobre a piscina, falando sobre o trabalho. Exatamente. Então, a Rede Globo já mostrou nossas ações em outras ocasiões, né? E vieram mostrar nossa dificuldade também. Isso é que é importante. Não é somente no momento em que nós estamos, tá legal, tá tudo lindo, maravilhoso o evento. Não, nós estamos passando por dificuldades. Eles vieram mostrar a nossa dificuldade e estão tentando ajudar de alguma forma. Mas, voltando ao assunto da piscina, quando nós tínhamos fazer uma rifa, o custo era R$ 10.000, nós conseguimos levantar R$ 6.000. Então, ou seja, nem os R$ 10.000 nós conseguimos levantar através da venda das rifas. Então, ou seja, para quê? Para beneficiar idosos que precisam, devido a vários problemas que têm físicos, problemas psicológicos. Muitos idosos vêm aqui não é só para fazer a parte física, mas sim fazer a interação social. Muitas crianças, nós temos várias crianças especiais aqui, principalmente com autismo, e essa é a luta. Então, ou seja, um espaço que de repente, para as pessoas que estão do outro lado, que estão nos vendo, que estão assistindo, se fechar é mais um que fechou. Não é mais um que fechou. São famílias que estão simplesmente encerrando um ciclo de um único lugar que elas têm hoje acesso. Pessoal, vamos dando quero despacha aí, por gentileza. Falando de forma bem clara, não precisa doar R$ 20.000, R$ 50.000, 10. Não. A doação é do que você puder doar, tá? E eu falei da política por causa da questão. Eu sou muito revoltado com a questão política no Brasil, mas assim, você é um chefe de família que tem o poder aquisitivo e pode doar, dá lá R$ 10, R$ 20, R$ 50. Pode doar o que quiser. Coloca o Pix na tela, por gentileza. Gente, é só pegar e fazer uma doação. E assim, lanço aí uma campanha com vocês agora, no seguinte sentido: vamos salvar o Pequeno Mestre. O Pequeno Mestre já lutou por muito, pegando até a deixa de karatê, de das lutas mesmo, por César atrás. O Pequeno Mestre lutou por muito, já salvou muitos. O Pequeno Mestre encarou briga por muitos. Agora é hora da gente encarar briga por ele. Gente, é hora da gente se unir e fazer uma campanha bem forte aí. Vamos salvar o Pequeno Mestre. A instituição corre o risco de perder sua estrutura física. É como o César falou, ela não vai perder a essência do Pequeno Mestre. Não é perder a essência. É perder a estrutura física que ajuda muita gente aqui na região. Então vamos aí se unir, doe o que puder. O Pix vai estar aí na tela para vocês, ó, e o Pix vai estar nas nossas redes sociais durante a semana. Procura nas nossas redes sociais que vai estar o Pix lá. Pega o seu celular e doa o que você quiser, ok? Esse dinheiro vai ser direcionado para pagar as dívidas que houve na época da pandemia, ok? Passando aí agora até para o César. Tá? César, enquanto está hoje a dívida do Pequeno Mestre a nível de débito hoje com essa loucura toda? Desculpa fazer pergunta, se eu responder, responde. Se não quiser, não tem obrigação. É super tranquilo. Inclusive, eu divulguei um vídeo, né?
para fazer essa campanha, eu coloquei inclusive o número do processo. Porque nós, pequenos mestres, nós trabalhamos com muita transparência. Então, assim, é uma ótima pergunta. Mas quanto que é? Hoje o nosso débito, com custas advocatícias, juros, multa e tudo mais, está em R$ 100.000. Correto? R$ 100.000. Então, o que nós precisamos? Precisamos levantar urgente, pelo menos um terço disso. R$ 30.000, para que nós tenhamos algo ao fazer esse depósito em juízo, né? E entrar com os pedidos e tal, e realmente tentar convencer a família, né, de que nós vamos quitar esse débito, nós nunca negamos em pagar esse débito, temos os nossos valores e tal, né, valores humanos, e sabemos da necessidade desse valor, né, para a família e tudo mais, porém nós precisamos muito também do entendimento deles com relação a isso, porém nós sabemos da necessidade deles, então, ou seja, nós precisamos disso, precisamos de levantar esse valor, nós temos um prazo, né, esse prazo, na verdade, nós já fomos despejados na quarta-feira passada, né, e até a semana que vem nós ainda temos uma esperança de negociação, ainda dá para lutar. Enquanto houver uma chama, nós estaremos lutando. Mas quando você falou, né, de valor, olha para você que interessante, deve ter R$ 100.000. Eu conversando com minhas filhas na quarta-feira, almoçando com minhas filhas na quarta-feira, que é algo que eu procuro fazer constantemente, toda quarta e sexta-feira eu almoço com minhas filhas para ensiná-las, né? E eu passo para elas, pai, vamos comprar um brinquedo, pai, isso é caro. Como é que eu vou explicar para uma criança de 8 anos que é caro, que é barato? Então eu falo assim, ó, caro é aquilo que o papai compra para você usa uma vez e joga fora. Barato é aquilo que o papai compra para você usa até acabar. Para você ter ideia do que é o sofrimento. E aí elas falam, pai, vai ter isso que a Globo vai vir aí, e tá passando a onda, então elas sabiam. Eu procuro não contaminá-las com isso, mas como eu posto algumas coisas, elas assistem, principalmente a mais velha, e perguntou, né, o que estava acontecendo, eu expliquei para elas o que estava acontecendo, né. E aí o que precisa ser feito, papai? Vai precisar até segunda-feira levantar um valor para poder, não falei em valores para ela, né, precisa levantar um dinheiro para poder quitar a dívida. E minhas filhas praticamente foram criadas aqui. A mais nova tem 8 anos hoje, começou aqui com 1 ano de idade. Aprendeu a nadar aqui as duas, né? Já fizeram aqui N atividades aqui, né? Então elas sabem da importância, minhas filhas sabem da importância que é a instituição, inclusive para elas, né? E a minha mais velha virou para mim e falou assim, pai, R$ 306 ajuda? A mais nova falou assim, pai, eu tenho 109. Então, assim, é tudo que elas têm. Porque elas têm esse valor lá, então nós ensinamos educação financeira, tudo que elas recebem, R$ 1, R$ 2, elas guardam. Então, ou seja, essa que tem R$ 109, ela deve estar juntando uns 3 anos. Mas ela se ofereceu em dar tudo que ela tinha para ajudar a pequeno mestre. Então, às vezes eu vejo alguns comerciantes da região, e é uma crítica mesmo. Eu sei que tem condições, eu frequento os comércios, é tapa nas costas. Pois não, é porque legal que você veio aqui, eu levo pessoas, eu levo movimento para dentro desses comércios, e hoje eu preciso. E eu fico triste quando eu vejo um comerciante que ele poderia doar, sim, e é como você falou, estou falando de 10, 15, não, quanto que eu posso? R$ 10? De 10 em 10, vai chegar a 1 milhão. Então, o que nós estamos avaliando nesse momento é a atitude, não é valor, é a atitude dessas pessoas, que muitos já frequentaram a Pequeno Mestre, muitos admiram o trabalho da Pequeno Mestre, muitos já foram beneficiados pela Pequeno Mestre, mas agora não pode estar de braços cruzados. Agora é a hora que a Pequeno Mestre precisa muito do apoio de todos. César, outra pergunta aqui, tá? Eu vi outro dia também um vídeo seu no mercado, arrecadando alimentos. Tá? Pessoal, estou falando aqui o nome da Rede Globo, porque o que acontece? Quando a gente tem aquele lado negativo que a gente vê das coisas, mas muitas pessoas vê o lado negativo e não vê o positivo. Okay? Então, assim, questão de falar social, pelo menos o Jornal da Manhã da Rede Globo, do Rodrigo, tá? Posso falar o nome dele aqui, nossa, realizou uma ação imensa. Vai estar no meu Instagram, vai estar no Instagram do Cris Além, nas redes sociais, tanto o vídeo do César quanto o vídeo da reportagem da Rede Globo, assim que terminar esse episódio aqui do nosso podcast. Certo? Eu vi outro dia um vídeo seu arrecadando alimento em supermercado. Esses alimentos que você arrecada, no caso doações, é direcionada para quem exatamente? Como que nós trabalhamos, né? Dentro da estrutura que nós temos, nós já sabemos do impacto que isso tem. Então, hoje, se nós postarmos nas nossas páginas sociais
estamos doando cestas básicas, nós temos 1.000 pessoas no mínimo na frente dessa instituição, que é o que acontece normalmente. Então, assim, então o que nós fizemos? Nós temos lideranças dentro de várias comunidades. Hoje a Pequeno Messi, ela tem liderança dentro de 29 comunidades em São Paulo. Então nós temos comunidades que têm 6.000 famílias, 10.000 famílias, temos comunidades que têm 60 famílias, ou seja, são comunidades diferentes, a mesma necessidade, mas quantidade de pessoas diferentes. Então o que nós fizemos, por exemplo, com esse alimento que nós recolhemos do RICOI? Então eles fizeram uma campanha de arrecadação, só arroz, feijão, que é a base ali. Trouxemos para a nossa série e criamos cestas básicas. Distribuímos aquele alimento, conseguimos 63 cestas básicas. Né? Distribuímos na Vila do Sapo, é um bairro carente que tem próximo ao metrô do Capão. Então nós mapeamos, então nós temos o cadastro dessas pessoas. Então essa liderança passa todos os dados. Nome, telefone, documento, para termos controle e fazemos uma boa prestação de contas também para quem está nos doando. Né? Porque imagina, o RICOI fez a campanha, ótima atitude, mas foram pessoas físicas que foram lá. Então pode chegar uma pessoa, para quem foi o arroz que eu doei? Então nós tomamos muito cuidado com isso. Todos os alimentos que nós distribuímos, nós temos mapeados, através de fotos, procuramos não expor as pessoas, mas temos o cadastro delas. Então, nesse caso específico, foi distribuído na comunidade da Vila do Sol. Temos nome e endereço de todas essas pessoas. Então, agora, se nós recebemos uma quantidade muito maior, chegamos a 500 cestas, por exemplo, nós já distribuímos 500 cestas no Morro da Lua, 400 na Alvarense, em meia pandemia. Aqui na instituição, em meia pandemia, nós chegamos a distribuir 1.000 cestas em um único dia. Né? Então, nós temos esse tipo de mapeamento. Então, é dessa forma que nós trabalhamos. Agora, se é uma coisa que não dá para criar uma cesta básica, por exemplo, a gente recebe 2 litros de óleo, um arroz, nós deixamos na nossa despensa, porque nós também somos diariamente procurados para alimento. Então, às vezes a pessoa chega, pô, você tem uma cesta básica? Olha, cesta básica eu não tenho, mas eu tenho aqui um pacote de arroz, eu tenho um pacote de feijão, então nós distribuímos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós procuramos, esse é o principal trabalho da Pequeno Messi, fazer com que as doações cheguem naquelas pessoas que realmente precisam e principalmente aquelas que mais precisam. Esse é a nossa forma de trabalhar. Uma vez eu falei com o empresário, né? E ele doou uma certa coisa, eu falei assim, mas aqui não é a realidade, não é que esse alimento chega. E eu convidei ele para entrar uma vez na comunidade junto comigo para ver essa entrega, né? Nós conseguimos, em meio à pandemia, criar uma corrente do bem muito grande, porque a partir do momento que esse empresário ele entrou dentro de uma comunidade e ele viu para onde ia aquele alimento, ele não acreditou. Você não acredita que existem pessoas que vivem dessa forma. São poucos. Dá uma olhada para cima. Ele olhou assim, que o mundo inteiro, barraco de madeira na beira do córrego, quase caindo dentro do corpo, que no Brasil ainda existe. Pois é. E aí ele fez. Então, assim, nós temos essa abertura, temos esse respeito, né, tanto do empresário quanto da comunidade, porque nós conseguimos fazer com que isso chegue no que mais precisa. Pessoal, se o César permitir, e der tempo de a gente estar fazendo, uma ideia que eu tive aqui agora, não sei se vai ser tão coerente assim, eu toparia até a gente colocar no ar, talvez 24 horas, uma campanha, talvez, próximo final de semana, para a gente estar fazendo as doações, e as doações vão estar aparecendo online no ato. Tipo, estilo, vou dizer bem claro, é uma coisa estilo Criança Esperança mesmo. Sim. Ok? Nós fazíamos essa vaquinha, aliás, é um ponto importante que você tem uma plataforma, né? Você conhece uma outra plataforma. Essa plataforma ela começou a subir muito o percentual dela. Então nós começamos a priorizar via Pix, né? Porque imagina, uma parte disso está indo para uma plataforma, sendo que poderia estar beneficiando outras pessoas. Então, ou seja, não é 100% do valor que nós estávamos arrecadando estava indo para lá. Nós podemos criarmos essa campanha, podemos até usar essa plataforma, não há problema nenhum, só paramos devido a isso, né? Mas seria algo interessante porque isso também motiva as pessoas em saber, opa, peraí, então tá chegando, tá acontecendo e tal, isso é interessante e com certeza ajudaria. Então, se for possível, vamos tentar desenvolver um trabalho desse, desenvolver juntos um trabalho desse, para a gente poder ter uma visão diferenciada também, tá? Do que está ocorrendo dentro do Pequeno Messi. Agora, só um minutinho, só que eu pedi aqui. Pessoal, nosso programa é ao vivo, tá? Nosso podcast é ao vivo. Então, gentilmente, o nosso fotógrafo desça até o Força da Mulher. Eu preciso de fotografias lá. Então, a câmera está aqui em mim, enquanto isso,
tem como evitar aquela saída devidamente. Se eu só virem barulho em casa, aí não estranho, tá? É o super-homem que tá chegando aqui. A Mulher Maravilha já veio assim. Gente, tinha brincadeiras à parte, vamos lá. Agora chegamos naquele momento diferenciado. Pode abrir a câmera 2, tá? 2, tá? Chegamos ao diferenciado e quero saber um pouco mais sobre a vida pessoal do nosso convidado. Certo? Fazemos um homem público, a figura que corre, o cara que começou dando aula em academia próximo do Capão Redondo, ali próximo do metrô, conheço sua história, tá? Não tenho tanto tempo de amizade com você, eu tive amizade com você para guardar. A advogada que trabalha aqui, que é a Hélida, que é uma grande amiga, e agora, pessoal, no exato momento, ela está aqui embaixo, está no Força da Mulher, administrando agora o Força da Mulher, em uma correria para poder cuidar. Ela, a Luciana, a Sueli, estão lá desenvolvendo um trabalho maravilhoso que eu postei a semana toda aí no nosso redes sociais, é o Força da Mulher. É um trabalho maravilhoso, um trabalho super interessante, que cuida o quê? Cuida das mulheres da região do Capão Redondo. César Snap. Quem é o César Snap fora da vida social, das pessoas que encontram na rua e vermelho, o cara que cuida social? Quem é o César Snap? Família. César Snap fora desse circuito, né, que nós estamos, eu até falo para eu sou apenas mais um rapaz comum, né? Procuro ter a vida mais tranquila, mais calma possível, desligar, né, de tudo isso. Mas fora disso tudo, uma coisa que eu prezo muito é a minha família, né? Como eu falei, a família não é só os descendentes, mas eu gosto de ficar com meus primos, com tios, com as minhas irmãs, né? Então, sempre que eu tenho um tempo, né, que eu saio fora desse mundo, eu procuro estar próximo à família, que é o que me abastece de energia, né, principalmente energia espiritual, para que nós tenhamos forças para lutar contra tudo que nós precisamos. Ok, pessoal, dando sequência aqui. Agora falando um pouquinho mais do lado diferenciado, o César Snipe, pai, como que é? É o mesmo César Snipe do dia a dia? É o mesmo César Snipe do pequeno mestre? Não. No sentido de relacionamento, quando eu estou com meus filhos, é o momento que mais relaxo, né? Procuro desligar realmente de tudo, né? E ali eu consigo encontrar a minha essência, né? Mas eu também aproveito muito esse tempo para ensiná-los, né? É muito importante nós passarmos esses valores para os nossos filhos e nós não conseguimos passar esses valores da noite para o dia. É uma vivência, né? Então é dia a dia que você vai lapidando. Cada um de nós nascemos com um tipo de como eu posso dizer, de formas de lidar com a situação. Então eu tenho, hoje o meu menino é muito novo, 7 meses ainda, mas minhas filhas eu tenho uma com 11 e 8. Então são personalidades bem diferentes. Uma é bem calma, a outra já é mais para frente e tal e tudo mais. E a gente precisa que as duas cheguem no mesmo local. Então eu procuro me dedicar bastante a isso, ensiná-las de várias formas, estar presente. Acho que o mais importante é estar presente, né? Assim, eu lamento muito assim quando eu vejo pais que poderiam estar mais presentes com os filhos e acabam não fazendo isso, porque a vida é curta. E a única coisa que meu pai deixou foi a de herança pelos momentos que eu vivi com ele, né? Então meu pai me levava para a roça para trabalhar com ele. Então naquele momento ali eu achava ruim, né? Quem quer ir trabalhar na roça, capinar, colher milho e fazer aquele serviço braçal, né? E aí eu fui crescendo, cresci, estudei, casei, e aí meu pai se foi. E hoje as melhores lembranças que eu tenho do meu pai foi exatamente os momentos que ele me levava para trabalhar com ele. Então imagina, hoje a gente vem do mundo oriental, onde a gente trabalha o desapego, né? Então imagina você um preto velho, um negrinho, no meio do milharal, juntos. A cena mais linda que eu consigo imaginar para uma família de um relacionamento com o pai. Você vê a sua mãe ali fazendo um biscoito, né, no fogando a lenha, e você ali curiando para lamber a panela. Nossa, isso vai maravilhoso, cara. Então é isso que esse é o meu centro, essa é a minha essência e é o que eu procuro transmitir para as minhas filhas quando eu não estou nessa figura pública que você está falando. Pessoal, só fazendo um concerto aqui, a nossa parte técnica acabou de passar aqui, não é Sueli, tá? É a Simone, tá? A Simone do Força da Mulher. É aquilo que eu falo, nosso podcast não tem aquela coisa de, vou consertar depois. Não. Eu cometi um erro aí, falei Sueli, o nome dela é Simone.
Simone, me desculpa, eu queria dar um oi para você aí, tá? César, falando aí na questão, agora que você falou, infelizmente, assim, a gente caminha para o final. Só que a gente pega uns pontos que é interessante. E eu vi essa semana também um vídeo seu, tá? Que eu acompanho bastante você nas redes sociais. E eu recomendo o pessoal também acompanhar, que você salta algumas coisas lá super interessantes, inclusive de pensadores. Eu queria ser revoltado com a questão do preconceito. Além das suas lutas, o preconceito, como você vê hoje em dia? Preconceito, na verdade, essa questão racial, né? É desde a minha infância, na verdade. Desde a minha infância. Eu sofri muito preconceito na infância na escola. Então eu tinha vários apelidos, hoje chamam de bullying, né? Mas lá picolé de asfalto e tal, e tudo mais. E eu nunca tive alguém para orientar nesse sentido. Então tudo que eu aprendi, eu tive que aprender, acabei aprendendo na rua. Né? E aquilo aí me incomodava muito, demais, 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 demais. Então eu me sentia feio, eu me sentia nem que eu seja bonito hoje, mas você fala assim, cabelo ruim, não existe cabelo ruim, existe cabelo crespo. Né? Não existe nariz de chapéu, não, existe um nariz africano. Seu beiço, não, não é beiço, são lábios grossos. Então, nesse sentido, então, é isso que as pessoas, a sociedade coloca. Tudo que é no negro é feio, o nariz, a boca, o cabelo, né? Então, nós crescemos dessa forma, né? Canela cinza, cinzenta, não tinha uma roupa para colocar, o tênis sempre era maior que maior que o pé, e foi assim que eu fui. E eu sabia que era muito disso, era questão racial. Né? E eu comecei a quebrar essas barreiras quando eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe, ela pagou, estudava na escola adventista, ela conseguiu pagar o primeiro ano, né? E o segundo ano ela falou, vou tirar porque eu não consigo pagar mais. E por que parece, com 8 anos eu comecei a trabalhar. A diretora falou assim, vamos dar uma bolsa para ele, mas ele vai trabalhar no contraturno. Então eu lembro que eu, com 8 anos, 9 anos, eu varria o pátio, varria as salas de aula, eu limpava as carteiras, eu ia no banco, cara, é uma coisa assim que eu fico analisando, assim, eu com 9 anos eu pegava o dinheiro que não era que nem hoje, você faz um Pix, as pessoas pagavam na escola, a escola pegava o boleto do banco, então você deixava o boleto do banco, o dinheiro. Imagina que um monte de pais deixando aquilo ali, eu colocava aquilo ali num pacote de mercado, eu ia no HSBC que tem aqui, que tinha na frente do shopping Campo Limpo, que hoje é o shopping Campo Limpo, na época era o SEC. Então, ou seja, comecei a quebrar as barreiras ali para poder o quê? Estudar numa escola em que futuramente ia me ajudar muito a ser o que eu sou hoje. Agora, com relação à minha revolta ao racismo, ela deu uma transformação muito forte em 93, quando eu li a autobiografia de Malcolm X. Eu via muito negro apanhando, sendo preso, sendo zoado, e ali encontrei um cara que bateu de frente. Assim, ele tinha academia de artes marciais, eu falei assim, aqui é fogo contra fogo, nós vamos... Black Panthers é fogo contra fogo. Então, quantas negras eram estupradas no caminho, retornando para a casa da escola, né, pelos próprios policiais brancos, e os Black Panthers montaram uma força policial, polícia, armados. Não vai haver mais estupro das nossas irmãs negras agora. Então, aí aquilo ali me deu um... Então a Antônia vai ficar sofrendo a vida toda, pô. Tem uns caras aí que nos motiva, não que nós somos a favor da violência, mas combater da mesma forma que nós somos. Então ali eu comecei a ler outras literaturas. Então eu me apaixonei por biografias. Aí comecei a ler Mandela, Gandhi, Steve Biko, Martin Luther King. Aí eu comecei a fazer uma analogia de vários negros, né? Porque se você pegar Malcolm X, é uma forma de combate do racismo, Martin Luther King é outra. Então quando as pessoas me perguntam assim, mas como que é combater o racismo? Depende, você quer que seja Martin Luther King, você quer Malcolm X. São formas diferentes, mas as duas funcionaram. Tanto é que os Estados Unidos chegou a ter um presidente negro. Né? Então, Barack Obama. Então, o que me revolta hoje, cara, em relação ao racismo, não é o racista. Porque o racista sempre teve e sempre vai existir. Agora, o que me incomoda é o silêncio dos oprimidos. Não é o grito dos opressores. Então, você vê hoje o negro, se ele está bem, ele não mexe com a palha. Não, para que eu vou me dizer, eu vou fazer uma greve? Não vou fazer uma greve. Eu ir protestar? Não vou tomar pancada? Não vou. E esse senso, o americano, devido à forma que foi colocado o racismo lá, que foi bem diferente do Brasil. E a outra coisa que também que eu bato na tecla quando fala de racista, todo mundo assim, nós aprendemos na escola, assim, o português foi lá, fez coisas lindas e maravilhosas. Quando chega no capítulo do racismo, é o homem branco. O homem branco escravizou, o homem branco estuprou, o homem branco cometeu homicídio. Não, homem branco. Nosso caso, nosso povo brasileiro, eu não tenho nada contra os portugueses, mas nossa história já começa a ser escrita errada. Não foi o homem branco, foi o português. Então temos que dar o nome aos bois. Os Estados Unidos foram os ingleses.
Então, ou seja, só que lá os ingleses tiveram a coragem de ser assim, de ser racista ao ponto de você senta ali e eu sento aqui. No meu restaurante você não entra, eu não te sirvo porque você é negro. Isso fez com que os negros se organizassem. E aí começaram a nascer os bairros, Harlem, Brooklyn, Bronx e tantos outros, e o negro foi obrigado a se organizar e criar um senso crítico de meu, ou nós nos unimos, ou nós vamos estar todos mortos. Então esse senso ele vem até hoje. Então você vê as grandes ligas hoje americanas, sempre existe algum tipo de protesto, o negro fala, não vou jogar, não vou. Ele se recusa a jogar a partir do momento que ele sofre racismo. Infelizmente, os negros brasileiros não têm esse senso. Nossos atletas hoje, porque hoje, se nós tivéssemos esse senso aí, nenhum atleta negro brasileiro, principalmente que joga na Espanha, entraria em campo. Enquanto a Liga Espanhola não tomasse medidas, mas medidas sérias, não é essas medidinhas que eles estão tomando aí, ele nunca vai vir no estádio. Ele vai continuar sendo racista lá fora. Vai ter outro racista lá dentro. Esse não entra, mas vai entrar vários outros. Então, ou seja, é preciso medidas muito mais. Você pega hoje, aproveitando o gancho, né? Do podcast, que é o que diz a lei, certo? Está lá no artigo 5º, né? Artigo 5º da Constituição Federal Carta-Magna. A prática do racismo é crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Todos somos iguais perante Deus. Todos são iguais perante Deus. Quantas pessoas racistas que nós vimos ali, nitidamente cometeu ato racismo, que estão presas hoje? Então, assim, é algo que é surreal. Existe a lei, mas porém a lei aí vem, ela é reduzida, né? Como é que pode dizer? A advocacia não é a minha área, eu fiz engenharia e ciências contábeis, mas eu tinha um sonho de ser advogado. Então lá atrás, justamente para saber dos meus direitos. Então lá atrás eu li Código Penal, Código Civil, e isso me ajudou muito numa abordagem policial, por exemplo, saber falar com algumas outras pessoas. E aí a gente vê que a lei contra o racismo é muito branda, apesar de nós, porque o racismo não é simplesmente eu não querer estar com uma pessoa. Existem pessoas que se matam por ter sofrido preconceito, não é só o negro, mas tem pessoas que sofrem gordofobia, homofobia, e se matam. Então você foi o causador daquele homicídio ali de alguma forma. Né? Então tem que ser algo mais contundente nesse sentido. Mas, voltando ao ponto inicial, para mim é o ponto chave, é o negro tem que exigir isso. Não dá para ficar só aconteceu com ele, não aconteceu comigo, então que se dane. Não, nós temos que unir em prol de um propósito. Aí, César, dando sequência aí, gente, juro que estou acabando. Dando sequência aí, o que um negro que fez faculdade, tem uma posição social conhecida, hoje provoca nas pessoas que criam racismo? Ou melhor, o que César Sniper provoca nas pessoas que criam racismo? Inveja, vontade de destruir a imagem dele, ou no caso, agrada a todos? No caso, do outro para você. O que as pessoas veem no César Sniper? Para muitos é um impacto muito grande, né? Eu sofri muito isso aí quando eu estava no mundo corporativo, né? Então você imagina, você foi lá, fez uma faculdade, fala inglês e espanhol. Quantos e quantos momentos eu cheguei e só eu falava português, inglês e espanhol. E as pessoas ficavam olhando assim, tipo assim, um admirava, o outro falava, não é possível esse negro aí tá falando 3 línguas aqui junto conosco. E aí você sabe como que é o racismo que acontece hoje no Brasil, que ele chega a ser ridículo. Eu estava num treinamento em Curitiba, e aí eu estava junto com outros funcionários da América Latina toda, e era um treinamento em que era um alemão e uma romena que estavam passando. Nós estávamos hospedados em um hotel. Então, ou seja, eu cheguei com eles de social, com a mesma figura, idêntico a eles, no mesmo carro, fomos hospedados da mesma forma. Ok. Entrávamos e saímos juntos. E no último dia que nós estávamos lá, eu estava com várias pessoas que falavam espanhol, que era a língua nativa, e conversava com o alemão, com a romena e inglês. Eu era o único ali que falava com o cara da recepção em português. Aí fiquei ali, batendo papo, batia um papo com um, falava em espanhol com um, inglês com outro, beleza. E aí, por exemplo, vamos subir pro quarto, e aí eu pedi pro cara da recepção, falou, posso pegar uma bala aqui? Não pode pegar. Aí eu cheguei para ele e falei assim, vem cá, você é um intérprete deles? Então, ou seja, ele sabia que eu era um deles. Mas ele fez questão de diminuir. Assim, não é possível que esse cara é um deles. Mas ele sabia que eu era um deles, porque eu ia e via todo dia com eles. Mas ele fez questão de colocar doença.
Você é o intérprete deles? Ou seja, não havia aceitação da parte deles. Esse é o racismo que nós temos. Eu preferia que tivesse uma placa nesse hotel falando aqui, nós não hospedamos negros. Eu não estaria lá dentro. Agora vem uma pergunta, que de repente é uma pergunta assim, que eu creio que as pessoas estão se fazendo em casa. Uma pergunta que assim também, e eu, essa aí eu até tiro para particular mesmo, para fazer a pergunta assim meio de forma a entender um pouco mais sobre você. Agora, com a sua formação, com o currículo que você tem, tá? Eu conheço o seu currículo, eu sei o currículo que você tem. E hoje eu vejo você aqui, gente, eu já falei, nosso podcast fala é a verdade, tá? Pode até abrir a câmera 2 aí, se quiser. Tá? Nosso podcast fala é a verdade. O César está aqui hoje com o semblante meio caído. Eu sei que ele não é assim. Eu sei que ele é um cara que fica rindo, brincando, tá? Ajudando todo mundo, tá com o rosto meio cansado, o rosto meio que. Meu, outro dia eu falei com ele e ele falou: Alex, ó, desculpa aí, cara, mas eu não tenho cabeça para estar conversando, não tenho cabeça agora porque estou sofrendo essa questão jurídica que está acontecendo aqui. Então, assim, o que leva um cara como você, que hoje deveria, assim, sinceramente, tá? Hoje poderia estar com um BMW parado na garagem, ou muito mais carros parados na garagem, poderia estar morando em cobertura no Morumbi, nos Jardins. Você tem uma boa formação, você tem uma boa história de trabalho. O que leva um cara desse querer ficar numa ONG no meio do Capão Redondo? Primeiro que eu tenho uma missão de vida, que é a justiça social. E lá dentro do mundo corporativo eu percebi que eu não conseguiria, né? Justamente pelo bloqueio que nós temos dentro do mundo corporativo. Se existe um local mais racista dentro do Brasil, falando no Brasil, é o mundo corporativo, as grandes empresas, grandes multinacionais. Porque mesmo você sendo um negro, com o currículo que você tem um network, lá você dificilmente você vai ser um CFO, diretor de operações, qualquer coisa que seja. Esse é um dos motivos, né? Mas eu coloquei um período dentro do mundo corporativo. Mas respondendo a sua pergunta, uma vez, assim que eu saí, eu me fiz essa pergunta. Pô, peraí, mas eu vou sair do mundo corporativo, vou ficar tendo despesa e tal, como é que vai funcionar? E aí eu chamei um amigo meu, gerente, né? Nós fomos assim, juntos no mundo corporativo, né? Ele era gerente, eu pedi para retornar, tipo, um bate-papo, né? A gente estava até ali no Shopping Morumbi, ali, conversando e tal. E ele falou assim, não sou eu que vou te trazer de volta para o mundo corporativo. Eu assim, porra, peraí, eu tô pedindo um favor pro cara e tá ligado? Porque assim, o currículo, para a função que eu tenho um monte de currículo lá. Agora, para fazer o que você faz fora, eu não tenho ninguém. Então, te levar para o mundo corporativo, eu estar fazendo mal para a sociedade. Você me desculpa, mas não sou eu que vou te levar para o mundo corporativo. Será que você não tem? Pode vir nisso assim, eu fiquei, caramba. Então, né, você fala assim, pô, então eu prefiro levar outras coisas. Fiquei em casa que eu fiquei analisando e meditando. Eu falei assim, eu sou mais útil à sociedade, para a humanidade, fazendo o que eu faço, do que estar lá dentro de uma multinacional mexendo com números, planilhas, fechamento, números, e anos e anos, números, planilhas. Eu prefiro estar aqui fora ajudando a resgatar vidas, salvando e criando sonhos. Acredito que no final da minha vida eu estarei mais realizado do que se você for uma empresa, por exemplo, que é o que eu sou. É difícil alguém falar dessa forma. Eu sou útil ajudando os outros. É muito difícil alguém falar dessa forma. César, mas sim, entrando um pouco na linha do nosso podcast, uma pergunta que eu faço todo podcast, e assim, um cara que é rico de leitura como você, é melhor ser amado que temido? É melhor ser amado ou ser temido? Me coloca aqui, mais uma vez. Essa é uma ótima pergunta. E você sabe que eu tenho um quadro na minha sala, uma frase que eu criei. Que é assim, ame-nos, respeite-nos ou tema-nos. Se você for na minha sala hoje, você vai ver um quadro que eu criei. Ela tem várias frases de gangsters, de mega traficantes, principalmente da América Latina, em que ela sempre deixa por incrível que pareça, ladrão, traficante, ele pode ensinar algo positivo para você levar para sua vida. E lá existe uma frase que fala assim: leve tudo para sua casa, mas jamais deixe ferir a sua honra. Então, quando você fala para mim assim, é melhor ser amado ou temido, eu prefiro ser amado. Mas, infelizmente,
O mundo em que nós vivemos, em vários momentos, as pessoas vão ter que te temer mesmo. Você também é necessário. É necessário. Então, a minha preferência é que eu seja amado. Eu sei que eu sou amado por muitas pessoas. Porque, assim, quando você fala assim, poxa vida, mas você é perseguido e tal, eu sei que eu consigo entrar e sair em várias portas, sendo respeitado pelo que eu faço para as pessoas. Porque nós beneficiamos a humanidade como um todo, as pessoas como um todo. Mas, respondendo a sua pergunta, eu prefiro ser amado, mas é necessário ser. Então, ainda aquelas questões ainda, o Beto deve estar assistindo aí a gente, ele sabe que eu adoro essas provocações. Qual é o inferno de Dante para o César? O que é o inferno de Dante na vida de César? 7 camadas. Para mim é uma pergunta bem, bem profunda. Para mim é você desistir a partir do momento que você desistir de tudo da vida. Esse para mim é uma coisa que eu jamais queria. Esse para mim seria o inferno. Eu não ver mais motivos na vida, sabe? E eu passei por um período por isso. Eu perdi um filho. E esse foi o meu inferno de Dante. Nesse momento, eu coloquei tudo ali. Eu tinha uma revolta porque eu perdi 2 irmãos violentamente. Eu tinha uma tristeza muito profunda, porque isso impactou. Até hoje eu tenho a imagem do meu irmão com um tiro aqui na testa, em cima de uma lápide, aqui no hospital, antigo Hospital Piratininga. Eu tenho um irmão que foi espancado dentro de uma cela no interior, que até hoje nós não sabemos que ele morreu. Eu tinha uma revolta muito grande aqui dentro. E quando eu perdi o meu filho, eu fui num psicólogo, psiquiatra, ela perguntou assim, onde você sentiu vontade de morrer? Mas é todo minuto, a todo segundo. Aquilo ali foi o meu inferno de noite. Foi feito um relógio chamado sertralina, falou assim, toma ele durante um mês e a partir desse momento você volta. E quem me resgatou desse inferno foi meu pai. Passaram poucos meses, meu pai foi diagnosticado com câncer. E eu falei, poxa, agora eu não vou ver o meu pai ir embora. Meu pai ele foi uma pessoa da roça, foi criado pelos tios, não teve aquele afeto do pai, da mãe. Então meu pai abraçava a gente de lado, sabe? De lado, nunca colocou no colo para contar uma história, tá? Porque foi a vida rude que ele levou. Coração gigante, mas a vida rude que ele levou. E ali naquele momento, naquele hospital, eu já tinha uns 30 anos, né? E meu pai, ele enterrou 2 filhos, foram meus irmãos. Eu nunca vi meu pai chorar, derramar uma lágrima. Nossa, nunca. E aí eu cheguei ali, eu tava com ele ali no hospital, Santa Amaro. E aí, por um momento, minhas irmãs saíram e falaram, meu pai não vai voltar para casa. Meu pai, meu pai é um homem religioso, sempre vi meu pai lendo muita coisa. Apesar de ter estudado até a 6ª série. 6 meses. Meu pai estudou 6 meses. E aí eu falei, pai, que Deus levou meu filho? Eu falei, se eu não. Eu nem fechei a boca, eu falei, se eu não, é dele. No momento adequado, ele vai tirar. Eu saí dali outro homem. Essa é uma história forte. Mais forte que a minha pergunta é essa história. E a partir dali eu entendi o que era. A partir daquele momento, Fique à vontade. É por isso que o nosso podcast é o nosso podcast. a partir daquele momento, nasceu o Sniper de Silvânia. Nesse momento que nasceu o Sniper de Silvânia. Porque quando você chegar no fundo, você vê que você não tem mais o que perder, nada mais faz sentido. Mas a partir do momento que você chega pro seu pai e fala assim, pai, eu tô muito tempo que... Não sei porque eu nunca falei isso pro senhor. Quer dizer que eu te amo. Eu nunca tinha falado que eu amava meu pai. Nem meu pai tinha falado. 30 e poucos anos. Meu pai olhou pra mim e falou assim, eu tentou falar, eu também. E meu pai começou a chorar, que nem uma criança. Nós se abraçamos e aí eu entendi. Você enterra 2 filhos e não chora quando seu filho fala que te ama. Aquele homem rude que a gente sempre ouviu. E a partir daquele momento nasceu quem eu sou hoje. Então, pode dizer que você é reflexo do seu pai. Seu pai é da sua mãe, que eu vou falar dela aqui. Isso é bonito.
pessoal, ainda não ajudar aqui. César, qual a sua religião? Não tem. Não tem? Então posso fazer a pergunta de forma aberta. Davi ou Salomão? Sabedoria ou liderança do exército? Sabedoria. Por que sabedoria? Porque ela te conduz melhor numa batalha. E um rei, um líder, era admirado pela sabedoria, e não pela coragem, assim entendeu. Eu estudei bastante arte da guerra, Santos, né? E a chave da vida, a chave para você vencer uma batalha sempre vai ser a estratégia. Você pode ter a coragem que for, para a ajuda que você tiver, mas se você não tiver estratégia, você nunca vai vencer. Então eu sempre apreciei mais a sabedoria. Para a gente começar a encerrar mesmo, tá? A pergunta é forte. Se você tivesse uma chance de trazer duas pessoas de volta, quem você traria e o que você falaria para elas? Aí é meu pai, é minha mãe. Obrigado. Por quê? Ter me deixado a maior herança Qual? que o ser humano pode ter. O caráter inabalável. Antes que meu pai deixou, que minha mãe deixou. Que é apesar de tudo que nós passamos, 9 filhos eles ensinaram. 9. Todos. Muito sofrimento. E nenhum desviou dos caminhos que eles ensinaram. Isso é maravilhoso. Traria meu pai e minha mãe de volta. Só para agradecer de novo, e quantas vezes fosse possível, o que eles fizeram por nós, principalmente de ter construído o que eu sou hoje. Eu acho que não requer nem tanta fala mais, não. Acho que deu para ver que, além da imagem inabalável que nós temos aí do César Snipe, nós temos um coração enorme. É igual eu falo com os meus amigos que fazem academia e eles são enormes no físico, mas porém tem um coração que não cabe dentro do peito. Eu falo que o coração não tamanho deles. É que quando fala da minha família, cara, realmente é algo que me toca bastante. Porque a gente fala da pequeno mestre, né? Por que você tem faculdade, pá? Porque eu fui criado num lar onde nós chupávamos gelo com açúcar, pensando para sorvete, farinha com açúcar, barraco de madeira, quando chovia, enchia de água, né, nosso barraco. Às vezes tinha meia lata de açúcar, meio quilo de açúcar, a vizinha vinha e pedia para minha mãe, vizinha, você tem aí uma xícara de açúcar? Minha mãe ia lá e dava. A gente já não tem, mas nunca faltou. E apesar da minha mãe ter enterrado 2 filhos, que é uma dor gigante, só quem enterrou um filho pode entender o que eu estou falando. Eu nunca vi minha mãe mudar. Nunca vi minha mãe reclamar. Eu sempre vi minha mãe louvando. Então, quando se fala da minha família, é um tema que me toca muito, porque sempre vem um filme na minha mente e me toca ainda mais em saber que existem crianças hoje que sofrem o mesmo que eu sofri na minha infância. Por isso que para mim é tão... E algumas vezes a gente chora de tristeza, algumas vezes a gente chora de revolta. Mais uma pergunta para encerrar. Ficar na história ou mudar a história? Mudar a história. Por quê? Porque aí valeu a pena. Porque ser lembrado, por ser lembrado e não ter mudado a história, não valeu a pena. Ela tem que ser mudada de alguma forma. E é isso que eu luto para fazer justamente com a minha família.
Para você ter uma ideia, para me inscrever na faculdade, primeira faculdade, eu fui lá me inscrever e tinha que colocar a profissão dos meus pais. Então era um filtro, você não podia digitar lá, você tinha que escolher um. E aí eu não achei lá doutor, eu não achei pedreiro, eu não achei costureira, eu não achei dona de casa. E eu não conseguia sair da tela, porque eu tinha que colocar uma profissão. Eu tive que mentir a profissão do meu pai, né? Eu escolhi lá uma profissão qualquer lá para passar. Eu parei nesse momento e fiquei analisando, falei, pô, meu tataravô não deixou herança, meu avô não deixou herança, eu preciso quebrar essa maldição. Eu preciso, daqui para baixo tem que ser diferente. Meu pai e minha mãe enterrou um filho que eles morreram sem saber por que ele morreu. Foi feita uma autópsia numa cidade do interior, um crime assim muito, muito obscuro, né? Só para você ter uma ideia, você que é advogado, não fizeram autópsia e depois levou 3 dias para enterrar o meu irmão, uma coisa que me revoltou durante 16 anos da minha vida. E eu simplesmente eles chegaram num fórum e falaram assim, tá bom, nós vamos fazer a autópsia, se não der o que vocês estão pensando, então vai tudo absurdo. Totalmente. Meu pai e minha mãe, agricultores, simplesmente recuaram e nós enterramos meu irmão até hoje, nós não sabemos. Mas nós sabemos que meu irmão foi para uma delegacia e apanhou a noite toda, sangue saindo pelo ouvido, pelo nariz, e até hoje nós não sabemos. Então são episódios como esse que aí você começa a entender. Você tem que ser amado, mas você tem que ser temido. Nós não tínhamos um advogado para nos defender. Para pelo menos exigir que fosse feita a autópsia. Mas nós sabemos por que eles não fizeram a autópsia. E hoje eu tenho muitos amigos advogados. Você. Então, realmente eu mudei a história. Hoje eu sei que se eu precisar de um advogado, você não tem que ter amigos. Então, por isso que é mudar a história. E graças a Deus eu estou conseguindo mudar a história da minha família. Pessoal, assim é que o horário, infelizmente o horário não nos dá mais situação, porque o César está correndo de hoje de manhã e assim, eu peguei ele, sem brincadeira pessoal, eu peguei ele pelo braço, peguei ele pelo braço. Ele estava fazendo um outro podcast e eu vi que tinha oportunidade de fazer algumas colocações um pouco mais fortes e aí eu chamei para participar do que diz a lei hoje. Lembrando que a Thaís não participou hoje, que ela teve contratempo. Mas, gente, encerrando aqui o que diz a lei, pessoas desse tipo que a gente precisa. O que diz a lei, a função dele não é brilhar, não é ter um monte de curtidas, não é ter um monte de gente assistindo agora exatamente no horário que está passando, mas essa mensagem está gravada na internet para alguém entrar lá, ver, ouvir, e entender que não precisa ter uma capa, muito menos uma roupa azul, e ter superpoderes do sol amarelo para poder salvar o mundo com a super força. Basta ser um homem que nasceu numa região e faz muito por muitos meninos, meninas, crianças, adolescentes e adultos. Basta ser alguém ou se espelhar. Eu falo se espelhar pelo seguinte, porque eu admiro pessoas como ele, e você vê muitas pessoas assim aqui. Eu falo se espelhar, porque tudo que é bom, precisamos espelhar. Buscar força e tentar ser igual. É por isso que falam na religião evangélica. Temos que ter o caráter de Cristo. Temos que ter a imagem e semelhança. Somos imagem e semelhança dele. Agora temos que agir como ele. Se eu tivesse no mundo, se nós tivéssemos no mundo umas 10 milhões de pessoas agindo como o César Snyder, nossa, teríamos muitos pequenos. Teríamos muita gente ensinando um ao outro. Mas, infelizmente, nesse momento, eu tenho que pedir para ele suas considerações finais. O microfone é assim. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite, né? Realmente foi um momento, né? Uma conversa, mas foi um momento realmente, com certeza que foi bem marcante, né? Pelo que nós estamos falando, porque é mais importante, né? Do que estarmos é sermos, né? E sermos, que eu falo, é você ser lembrado por algo. Eu acho muito fútil você passar pela vida e simplesmente ser lembrado porque você foi o homem mais rico. Amanhã vai ter outro cara mais rico que você. Então, gostaria de deixar aqui a mensagem para aqueles que
estão passando por um momento difícil. Quando houver sangue, lute. Quando houver ar, respire. Seu sonho é o que te mantém vivo. Enquanto viver, insista, persista, jamais desista. Encerrando aqui, só para fazer aquela pequena preocupação, que eu sou cheio de preocupação. Racionais MC. Qual a música que te marca? A vida é desafio. Por quê? A letra dela é necessário sempre acreditar que o sonho não é possível, que o céu é o limite e você, tu tá imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. O sofrimento alimenta mais a sua vontade. Essa frase tem um quadro gigante na minha sala. E às vezes, quando eu me paro por um momento como esse, eu dou uma olhada e eu falo, é necessário. Não é que você vai ou não. É necessário acreditar nos sonhos. É vivência. Pessoal, aí tivemos uma palhinha lá no repertório certo aí. Mas, gente, é isso aí, tá? Eu faço questão agora, no encerramento aqui do nosso podcast de hoje, não vou falar muito mais, eu faço questão de pedir para abrir a câmera 2. Câmera 2 aí, tá? Para que vejam cumprimentando esse cara. Porque, assim, pessoas como ele realmente eu admiro. Não é questão política, não é questão disso, daquilo. É questão de pessoas que eu vejo caráter, fala a verdade e muda vidas. E dentro da escola, das salas de aulas, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, em alguns lugares, só no governo mesmo, eu fui muito pesquisa, muitas mentiras foram contadas, só porque eu quis ajudar pessoas. Então, assim, eu faço questão de dizer que eu admiro homens como esse cara. Eu admiro pra caramba. E assim, ele falou aqui, manhã, tarde, noite, se meu telefone tocar e ele precisar, tô lá. Okay. É um prazer ter você, cara. Meu amigo, é um prazer ter a sua amizade. E parabéns também pela sua luta, que eu sei que é grande. É como diz o Toledo. Mais caro que um carro, ou mais importante que o carro. E agora, nesse minuto, o Pix vai cair na tela, tá? E peço sua ajuda aí. Instituição do Pequeno Mestre. Até mais, pessoal. Até sábado que vem com um novo convidado.